é só cacetada em cima de cacetada. E a palavra de Deus se cumpre na vida dele, que diz que o pai corrige o filho que ama. E nós reconhecemos a unção apostólica na vida dele, porque o apóstolo, a função dele é dar fundamento. O apóstolo, e para você estabelecer fundamento, você precisa cavar. E cavar a terra dói. Já tomou um beliscão? Já tomou um tapa? Um soco? São expressões de cavar a terra. Mas isso é feito no Espírito. E nesses anos, Deus tem usado muito ele para gerar sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, esses fundamentos. E ouvir ele falar sobre adoração me inspira. Ouvir ele falar sobre adoração me edifica, me constrói. Porque eu ainda estou em construção. E nós precisamos demais sempre ter esse coração de aprendiz, né? Eu não falo isso porque eu estou aqui, sinceramente, minha esposa está ali, ela não me deixa mentir sozinho. Eu vim para aprender. Eu não preparei nada. Sabe o que é nada? Não preparei nada. E eu creio que Deus ele tem os seus propósitos e o apóstolo ele vai vir com as bases mais sólidas, né? Com fundamentos mais profundos. E eu creio que nas oportunidades que eu tiver, ou se for só essa, eu quero estar compartilhando com os irmãos coisas práticas sobre a adoração. Eu fui chamado para o ministério de adoração, eu creio que antes do ventre da minha mãe. Minha mãe fala que com 2 aninhos de idade eu já cantava as músicas do Amado Batista, né? Então, é por isso que eu vim para Amor e Fé, porque primeiro era Batista, eu amei o Batista, né? Eu tenho um bom discipulador. Aleluia, vamos voltar para o céu, como diz ele, né? Mas desde os 6 anos de idade eu ministro na igreja. Com meu pai eu comecei a cantar. Eu falei um pouco do meu testemunho lá na Estrela d'Alva. Quem aqui é da Estrela d'Alva que está com a gente? Tem 2 pessoas, só 3. Você também é de lá. E eu compartilhei um pouquinho do meu testemunho na vida ministerial ontem. Eu quero compartilhar também com os irmãos. Espero que edifique vocês. Antes da gente entrar sobre o tema que o Espírito Santo soprou no meu coração, que a gente vai compartilhar. Eu quero que todas as vezes que eu tiver oportunidade para ministrar, que vocês se sintam muito à vontade em perguntar. Porque às vezes vocês estão aqui num congresso, vocês só ouvem. Mas existem dúvidas dentro do coração de cada ministro. Eu caminho como ministro de adoração profética há 19 anos. E nesses 19 anos que eu tenho caminhado como ministro de adoração profética, eu encontro pessoas com dúvidas e às vezes servindo ao Senhor sem entendimento. E Deus ele fez esse PDA com um dos propósitos para que você saia daqui com o seu entendimento iluminado, para que você saia daqui com bases, fundamentos bem solidificados, para que você sirva e ministre ao Senhor de uma forma nova, mais ungida, diferente e cheia do poder de Deus. Aleluia! E contando um pouco da minha história, eu comecei a cantar com meu pai desde os 6 anos de idade. Eu cantava com ele música sertaneja. E ele fazia a primeira voz e eu fazia a segunda voz. Eu era o chororó, né? E ele ministrava, sempre me chamava e a gente ensaiava. E meu pai era bem rígido nessa parte. A gente ia cantar no domingo ou na quarta-feira de culto. A gente ensaiava o domingo inteiro. Começava na hora que a gente acordava, dava uma pausa para o almoço e depois continuava ensaiando de novo, que tinha que ficar perfeito. E quem conhece música sertaneja, aqui eu vejo umas pessoas que têm cara de sertanejo aqui, né? E sabe que tem muita técnica na música sertaneja, principalmente a questão da divisão de vozes, da harmonia vocal, né? E graças a Deus a minha formação de harmonia vocal começou desde os 6 anos de idade. Então, eu não tenho curso de técnica vocal, mas eu estudei bastante, o Espírito Santo me dotou de dons.
E o que eu tenho, eu sempre falo com as pessoas, às vezes vocês olham para mim e falam, o pastor canta bem, o pastor toca bem. Eu considero que eu não sou um bom cantor, que eu não sou um bom tocador, né? Mas tudo que eu tenho foi dádiva do Espírito Santo. O que eu faço, e por isso eu falo para as pessoas, eu recebi de graça, então de graça eu preciso dar. Se você precisar e eu puder, dentro das minhas condições, te servir, conta comigo. Porque se eu ganhei uma voz, foi do Espírito. Se eu ganhei um talento para tocar, foi do Espírito. Eu nunca fiz uma aula de violão, nunca fiz uma aula de técnica vocal, de expressão, porque para mim a expressão é a minha adoração. Não tem que ficar aqui fazendo caras e bocas, com mãozinhas levantadas, e chu e fu. Não, eu preciso entregar-me ao Senhor. Porque existem pessoas que vão subir no altar da adoração para fazer performances. E Deus, Ele não está à procura de performances. Deus está à procura de corações que o adorem em espírito e em verdade. E desde esse tempo, eu sempre fui muito tímido, né? Pode não parecer, mas eu fui muito tímido. E quando eu era criança, meu pai, ele começava, quando a gente começava a cantar, eu sempre ia para frente de cabeça baixada. E a gente cantava os Irmãos Levitas, quem conhece? Daniel e Samuel. Eita, olha lá, essa dali é a varoa da minha época, né? Para quem não conhece, não sabe, né? A Lu é minha irmã biológica e minha filha espiritual, adotada desde que ela se entende por gente. Eu não tenho mais o meu pai, mas ele foi uma grande referência de servo do Senhor e de adorador na minha vida. Na minha casa, nós todos somos adoradores. A Lu canta, vocês sabem disso, né? Eu tenho uma irmã que é abaixo de mim que também canta muito bem. Meus outros 2 irmãos também cantam. Nós somos em 5 filhos e todos cantam. Minha mãe canta, meu pai cantava. E Deus, ele desde essa geração, né, nós somos formados nesse lado de adoração. Em casa era adoração o tempo todo, né? E em casa era adoração o tempo todo. E Deus, ele foi nos forjando nessa identidade musical, nessa identidade. E eu comecei a me formar mesmo ministerialmente, na minha identidade ministerial, né? Não só numa identidade musical, quando eu conheci alguns ministérios de adoração. Altos Louvores foi um dos ministérios que mais me marcaram. Aqui tem muito jovem, né? Mas quem conhece Altos Louvores aí? Levanta a mão. Olha, uns 3, 4, né? Quem estava no culto do PDI, né? Que foi até 2 horas da manhã, viu um pouquinho da minha alma velha, né? Porque eu tive muitas raízes na adoração genuína e na adoração de intimidade com Deus, na adoração que não é o que a gente vê muito hoje. Eu não quero generalizar, mas hoje em dia nós vemos muitos músicos que são do oba-oba mesmo, né? Vão tocar, vão fazer aquele solo, blá, 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 e aquela virada, e emocionar as pessoas ali com o teclado, com a minha dança. Mas o Senhor, Ele me forjou em um tempo em que as pessoas, elas faziam canções que tocavam os céus. E não tocavam só as pessoas, mas primeiro tocavam os céus. E eu fui formado nisso. Eu não tenho que ter como foco tocar as pessoas. Eu tenho que ter como foco tocar os céus. Porque se eu tocar os céus, eu atraio a presença de Deus. E a presença de Deus é que vai tocar as pessoas. E nesse período, Nova Dimensão, né? Eu ouvia muito Nova Dimensão, Grupo Logos, enfim. São assim. Mas esse povo que me formou, Azaf Borba, Ademar de Campos, aí eu começo a atualizar um pouquinho mais, né? Aí vou um pouco para a galera mais jovem, Diante do Trono, né? Antônio Cirilo, Santa Geração, David Keelan, esse povo, agora sim, né? E essas pessoas que foram minhas inspirações ministeriais, eu fui muito ministrado pela vida deles. E quando eu tinha 14 anos eu me batizei, e aí eu transicionei de cantar música sertaneja para cantar a identidade que Deus já estava me forjando desde os 10 anos de idade. Foi quando eu comecei a ouvir mais esse povo aí,
da adoração de intimidade, do lugar secreto, de tocar os céus. E desde então, depois do meu batismo, o Senhor me consagrou através do meu batismo como um profeta da adoração. E eu quero honrar aqui o meu pai na fé, o pastor Firmino, que inclusive é o pai do Fábio, né? Ele é o meu pai na fé, aquele que iniciou a minha caminhada cristã, aquele que me orientou, que me guiou, me deu muitas referências musicais, muitas referências para ouvir, pessoas que eu pudesse seguir no sentido de me inspirar. E eu caminhei com o pastor Firmino até os meus 25 anos, de 14 até os 22 anos, 24 anos. E nesse período todo, ele me levava para o monte. Eu lembro que no ano de 2011, nós passamos o ano inteiro no monte. Todos os dias ininterruptos, 360 dias do ano de 2011, nós passamos no monte. E ele me levava para a intimidade com Deus. Você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa se consagrar. E nesse período eu fazia muitos jejuns de 40 dias, desde muito novo, a ponto de que, às vezes, com alguma imprudência, eu adquiri uma enfermidade, uma gastrite, por causa, e algumas outras enfermidades de estômago por causa dos excessos de jejum. E eu lembro do apóstolo Paulo orientando a Timóteo a ter vigilância nessa área. É muito importante a gente jejuar, porque é uma prática espiritual como nos foi ensinada, mas seja prudente também. Seja prudente, gaste a sua vida diante do Senhor, mas também com prudência. E eu ficava sem me alimentar vários períodos de 40 dias, às vezes eu dava uma pausa de 3, 4 dias, entrava em um outro de 40 dias. Isso me ajudou muito a ter muito mais intimidade com Deus, mas meu corpo até hoje sofre por causa disso, né? E se eu tivesse uma instrução melhor naquele tempo, talvez eu não seria tão imprudente. Mas o Senhor, Ele sempre me mostrou a importância de que, assim como o apóstolo falou, quem tem fome de Deus jejuma. Quem quer mais de Deus se separa da natureza carnal para se conectar à natureza espiritual. E o Senhor, Ele começou a me forjar nesse tempo. E quando veio sobre Belo Horizonte um tempo de uma adoração extravagante, uma adoração muito tremenda, na época do Cirilo, Heloísa Rosa, David Killon, Diante do Trono, eles estavam numa mesma vibe. E essa época foi a época que mais me marcou ministerialmente, né? Na época que lançou aquela música que a gente cantou, Jesus, eu quero ficar contigo, eu quero ser seu amigo. Essa época, irmãos, eu colocava essa música no repeat, entrava para o quarto e ficava chorando diante da presença do Senhor como uma criança. Isso me levou a ter muitas experiências com Deus. Adorador, que se preze, valoriza o relacionamento no quarto. Não há como você impactar a sua geração sem intimidade com Deus. E não se assuste se eu repetir algumas coisas que foi ministrado só para contextualizar. E Deus, Ele nos levou a esse tempo de intimidade. Uma das coisas que Deus, Ele me falou que as bases da adoração profética é intimidade e intensidade. Nós vamos falar um pouco sobre esses dois aspectos. A intimidade com Deus, eu aprendi que a intimidade gera santidade. A santidade gera autoridade. E a autoridade gera conquistas espirituais. Às vezes eu foco em conquistas espirituais, eu foco em marcar minha geração, em impactar as pessoas, em ser alguém relevante. Mas há um caminho a ser percorrido até chegar aí. Há um caminho até você começar a ministrar e os céus descerem. Não é só subir no altar e ir lá e cantar. Tudo começa na intimidade. As bases da vida de um adorador são a intimidade e a santidade. A santidade e a intimidade é o que produz a autoridade. Eu só ministro com autoridade, Deus só vem aonde eu estou ministrando, Deus ele só vem aonde nós ministraremos se Ele encontrar em nós essas duas pernas, a santidade e a intimidade.
Se você tem intimidade com Deus, vai ser natural Ele vir, porque Ele já sente o seu cheiro. Ele já está conectado a você. Ele se agrada do que Ele ouve, fluindo da sua vida, do cheiro, do perfume que se exala quando você adora. Existem pessoas que quando adoram, elas mudam o ambiente espiritual. Existem pessoas que quando começam a cantar, elas mudam a atmosfera espiritual. Não é porque elas são melhores do que as outras, não. É porque o que elas carregam, elas buscaram na intimidade. Elas buscaram em santidade. Eu só atraio os céus se eu tenho um lugar nos céus. Eu só manifesto a glória de Deus se eu tenho relacionamento com Deus. E esse tempo, nessa época que eu estou falando do Cirilo, me fez me fundamentar muito nessas bases de intimidade e de relacionamento com Deus. Não tem como não sentir a presença de Deus ouvindo essas canções. As canções que nós cantamos lá no dia da vigília, né? Não tem como não sentir a presença de Deus com canções como aquelas, com adorações como aquelas, fluindo, claro, de um adorador que tem aquele coração. Porque não adianta nada eu cantar uma canção se eu não tenho o coração daquela canção. Se aquela canção não flui dentro de mim como uma verdade. Se eu não consigo acessar o lugar onde essa canção foi composta. Porque todas as vezes que uma canção é composta, ela é composta por uma revelação de um lugar no mundo espiritual. E para que eu extraia e ministre aquela canção na essência pela qual ela foi criada, eu preciso acessar esse lugar no mundo do espírito. Se você não conseguir acessar esse lugar, você vai só reproduzir o som, mas não vai reproduzir a ambiência daquela adoração. Deus, Ele quer que você transmita uma ambiência da adoração e não apenas um som. Cantar bem, o mundo está cheio de cantores. Você vê aí, The Voice Brasil, cheio dos caras que cantam muito. Né? E aí no canto, você vai ouvir aí Mariah Carey, as referências da música americana, né? A Beyoncé. Vocês conhecem esse povo que canta bem. Se fosse por causa disso, se a música transformasse as pessoas, o mundo já estaria transformado. Porque sempre existiu música. Mas o que transforma as pessoas é a música cantada por um adorador que tem um lugar nas regiões celestiais. O Senhor, Ele não quer só que eu e você cantemos. O problema de muitos ministérios de louvor que não trazem transformação nas pessoas ou que não geram uma atmosfera no culto é porque as pessoas estão ali e eles ensaiaram para cantar, ensaiaram para tocar, cantam bem, tocam bem, mas não tocam o céu. Não cantam a melodia do céu, cantam a melodia da música. E o Senhor quer que eu e você cantemos muito mais do que a melodia da música. Ele quer que nós cantemos o som dos céus. O apóstolo falou de salmos e Deus me concedeu a graça de compor salmos. Deus, Ele me deu em torno de uns 150 salmos. São canções que, como Ele falou, na maioria delas, ninguém nunca ouviu. A não ser a minha esposa, que sempre quando eu componho uma música, a maioria delas eu canto para ela. Olha aqui, amor, o que Deus me deu. Mas Deus, Ele me deu a graça de compor há muitos anos. E muitas canções eu tenho esse entendimento que não são para ninguém ouvir. Foi o Senhor que gerou em meu coração para que Ele pudesse ouvir. E nos Salmos você vai ver várias vezes os decretos dizendo: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Em outras palavras, a palavra de Deus, ou o próprio Deus está dizendo para mim: para de reproduzir o que os outros já compôs. Eu quero ouvir algo que flui do seu coração. Eu quero ouvir algo da sua natureza, que ninguém nunca falou para mim. E se eu tiver oportunidade, a gente vai compartilhar sobre como compor. Né? E eu creio que foi o que o Espírito Santo falou comigo. Todos nós temos a capacidade de compor. Porque você foi criado com a essência da adoração. E se há em seu espírito a essência da adoração, há em seu espírito também a essência da composição.
E eu creio que depois desse PDA vai surgir muitas canções através da sua vida. Só para eu contextualizar, quem aqui é da música, no canto e no instrumento? Levanta a mão. Que atua, ou que canta, ou que toca. Aqui. Quem aqui é da dança? Né? A Bruninha também é da dança, né? E quem aqui ainda não se localizou? Eu não sou nem do louvor, nem da dança. Tem alguém aqui que não tem uma identidade, né? É da mídia, né? A adoração, ela vai além desses dois ministérios. Ela vai muito além desses dois ministérios. Para que você entenda quais são, o que é um adorador, você precisa ler o Pentateuco. Você precisa entender ali o tabernáculo e o ministério levítico. Os levitas, né, porque às vezes você não pode e não consegue entender a plenitude de Melquisedeque se você não compreender Levi. Você precisa entender Levi para que você compreenda Melquisedeque. Porque em Levi estão as essências de como que Deus quer também ser adorado. O adorador, o ministro de adoração, é também o porteiro da igreja. O adorador é o que limpa a igreja. O adorador é aquele que cuida da ornamentação da igreja. O adorador é aquele que cuida da pintura. É aquele que cuida da edificação. O ministério de teatro se engloba no ministério de adoração. O ministério de mídia engloba-se no ministério da adoração. Porque se você estudar o ministério levítico, você vai ver que era todo aquele que cuidava da casa de Deus. Cada detalhe da casa de Deus está relacionado ao ministério levítico e está relacionado à adoração. Às vezes, o que as pessoas hoje em dia pensam, eu não sou da adoração porque eu não sou da música, do louvor. E antigamente até se pensava, eu não sou da adoração porque eu não sou do louvor, eu sou da dança. Então, criou-se um ministério de louvor, criou-se um ministério de adoração, criou-se um ministério de dança em paralelo a essas coisas. Por quê? Por falta de entendimento da palavra. Nós entendemos pela palavra que os irmãos que servem, que cozinham, são no ministério de adoração. Os irmãos que arrumam as cadeiras, que capinam, são do ministério de adoração. Está ali o Janaúba fazendo os fundamentos, ministério de adoração. Porque tudo que está relacionado à arte está relacionado à adoração. Tudo que está relacionado à arte está relacionado à adoração. Para englobar o que eu estou falando. Eu sou pintor de profissão. E isso é uma adoração a Deus. O apóstolo está falando de Colossenses. Abre a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Para mim esse é um versículo que resume ou explica a adoração na Bíblia. Colossenses 3, 23. Acompanha comigo o texto. E tudo quanto fizeres, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que estás servindo. Amém? Adorar é fazer tudo. E vocês já ouviram a história do pesquisador que foi querer entender tudo? Quem nunca ouviu, levanta a mão. Né? Nunca ouviu? Teve um pesquisador que foi estudar, dedicou a vida dele inteira para saber o que significava tudo. E ele estudou, se empenhou, pesquisou.
E no final de muitos anos da pesquisa dele, ele descobriu que tudo é tudo. Essa eu aprendi com a apóstola. Conheceu? Então, quando a Bíblia diz, e tudo quanto fizeres, façais de todo o coração. Primeiro princípio, para que seja adoração, tem que ser feito de todo o coração. A Bíblia fala, o maior mandamento é, ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Jesus ele traduziu esse mandamento dizendo o seguinte, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Então, para que seja caracterizado a adoração, precisa ser feito de todo o coração. Na realidade, existe um nível nesse princípio aí. Existem pessoas que fazem de coração. Elas alcançaram uma medida na adoração. Mas agora existem pessoas que fazem, mas fazem de todo o coração. É uma outra medida. Porque uma coisa é eu fazer com amor. Outra coisa é eu fazer com amor, sacrifício, honra, revelação, entendimento. Isso é de todo o coração. Então o Senhor está procurando adoradores que entendam que até o cruzar das pernas é uma adoração. Porque é tudo. Até o vestir uma roupa é adoração. Quando você vai para o culto ou vai sair de casa para ir na feira, qual é a roupa que você veste? Aquilo pode ser apenas uma vestimenta, ou um ato de você vestir a roupa, ou pode ser também um ato de adoração. Porque quando eu faço com entendimento, como que então se torna? Vestir uma roupa se torna adoração. Quando eu me olho no espelho, eu falo, eu vou vestir uma roupa que vai agradar o Senhor. Eu vou vestir uma roupa que não vai defraudar o meu irmão. Eu vou vestir uma roupa que, quando as pessoas olharem para mim, elas possam enxergar Cristo em mim. Eu vou vestir uma roupa que não se amolda aos padrões do mundo. Porque até as vestimentas hoje estão descaracterizando o adorador. Até as vestimentas hoje, às vezes você vai entrando no supermercado, não dá para você definir mais quem é crente e quem não é. Porque as vestimentas das pessoas, elas se amoldaram aos padrões do mundo. E vai comigo agora em Romanos capítulo 12. Quem tem a nova versão da linguagem de hoje aqui? Lê para mim, Bianca. Na nova versão da linguagem de hoje, você pode acompanhar aí na sua versão. Romanos 12. Tem não? Eu amo a nova tradução da linguagem de hoje para estudo. Porque às vezes tem umas chaves nela que nas outras Bíblias a gente não consegue compreender. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Nós conhecemos bem esse texto, mas observa comparando a sua versão com essa versão. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Pausa. Portanto, meus amados irmãos, rogo para que vocês se dediquem, não é isso? Completamente. Como é que é? Vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício. Se ofereçam completamente a Deus. Esse texto aí, nessa versão, também é uma chave da adoração. Se ofereçam a Deus por completo. Deus, ele não quer você apenas com sua voz. Ele quer você com suas forças. Ele quer você com os seus defeitos, com o cabelo cortadinho ou com o cabelo grandão. Ele quer você de tudo. Se ofereçam a Deus, que tudo que há em você seja útil para Deus. O seu esforço,
o seu serviço, porque eu conheço pessoas que vão para a igreja e são do ministério da dança, são do ministério, de algum ministério na igreja, e eles acham que a sua adoração se limita àquele ofício, àquele serviço. Não, eu fui ali, eu cantei, eu fiz a minha missão. Aí eles voltam, né? Desce do altar, às vezes assim, cumprimentando a pessoa que está lá. Você viu, eu toquei demais, cara. Achando que, nossa, eu sou a última coca. E terminou ali, o que é que eles fazem muitas vezes? E observa que é difícil você ver uma pessoa que sai do altar, que tem esse princípio e senta nos primeiros bancos. Eles vão e sentam lá no fundão. Quando não termina o louvor e eles saem, vão para o banheiro, vão para o bebedouro, vão para os fundos da igreja, trocar ideia, falar, rapaz, você viu aquela virada? Nossa, foi top demais, né? E aí quando alguém para ele no caminho, rapaz, você tocou muito bem hoje, você canta, nossa, você dançou demais, aquele passo que você fez, nossa, parecia, não sei, um contorcionista. E aí a pessoa fala, não, é verdade, não, eu treinei o dia inteiro para fazer aquilo, né? Não, também são muitos anos, né, de prática, né? E aí a pessoa recebe aquele elogio. Deus, ele está à procura de pessoas que não limitam a adoração a um momento, que não limitam a adoração a subir no altar, ou a fazer alguns gestos, ou a cantar algumas músicas, ou a trabalhar, a lavar uns pratos. Não, é tudo o que você tem, seja dedicado a Deus. O que é dedicar? Dedicar é você deixar à disposição de. Às vezes tem uns caras que gostam de malhar e fazer academia, e eles fazem academia para ficar fortão e bonitão, para as mocinhas ver. Por que ele não faz academia para trabalhar mais na obra da igreja? Para ficar fortão, para conseguir carregar 2 sacos de cimento no dia de bater a laje. As pessoas, elas pensam muito em si. Tudo que Deus fez, irmãos, cada detalhe do seu corpo, cada detalhe do seu ser foi criado para que Ele seja glorificado. E isso é adorar. Isso é adoração. Se nós não tivermos essa revelação, a gente não vai ser achado em Deus como um verdadeiro adorador. Porque quem é o verdadeiro adorador? É a pessoa que tem essa revelação e que vive debaixo dessa revelação. O verdadeiro adorador não é aquele que canta, ou que toca, ou que dança, ou que faz o teatro. O verdadeiro adorador é aquele que se move numa revelação do que é a adoração. E a adoração, ela é muito mais do que uma canção. É muito mais do que uma dança, é muito mais do que uma arte. Eu tenho um talento de cortar cabelo, por exemplo. Isaías ali tem um talento de cortar cabelo. Ele pode usar isso para ganhar dinheiro, pode usar isso para mostrar o talento dele, ou pode usar isso para que o nome do Senhor seja glorificado. Alguém tem um talento de cozinhar, eu posso usar isso para mostrar meus dotes para o varão que está chegando. Eu posso usar isso para ganhar dinheiro, ou eu posso usar isso para adorar o nome do Senhor. Como que uma dona de casa pode adorar a Deus? Dentro da sua casa, enquanto ela estiver varrendo, ela está ali adorando, cantando ao Senhor, com o coração voltado para Deus. E eu estou falando só sobre adoração. Depois nós vamos falar sobre a adoração profética, que é um pouco mais profundo, que é a identidade que o nosso ministério se move. Mas não é, por que muitas vezes o louvor de um flui mais e o louvor de outro não flui tanto? É porque um tem a revelação do que é a identidade que o seu ministério carrega, e outro não tem tanto essa revelação. Quando você tem a revelação da identidade que o seu ministério carrega, você vai se mover com autoridade dentro dessa identidade. Agora, quando você não tem a revelação, só tem o conhecimento, o entendimento. Não, eu sei que a igreja Amor e Fé é uma igreja que se move em adoração profética. Mas tá, o que é adoração profética? Como adorar profeticamente?
Como dançar profeticamente? Como é que é esse negócio de intercessão profética? Se você não tem esse entendimento, você não vai ser frutífico nessa identidade. Amém? Então, esse PDA ele tem também essa proposta de trazer esse entendimento, para que você não adore ou cante apenas como um músico, ou como um ministro de louvor. Porque por muitos anos nós fomos chamados de ministro de louvor. Deus está querendo gerar em nós, nesse PDA, profetas da adoração. Essa é a identidade que Deus está gerando no seu espírito nesses dias. Aleluia. Então, o Senhor, Ele vai estar nos fundamentando dentro dessa revelação. E o que faz com que você ministre com autoridade não é o entendimento, é a revelação. Quantos estavam na festa de tabernáculos? Diga amém. Amém. Na festa de tabernáculos, quem lembra do pastor Paulo Canuto? Aquele velhinho, cheio do Espírito Santo. Cara, na hora que aquele velhinho subiu no altar e deu uma assovio, eu arrupiei até o cabelo da língua. E muita gente assovia no culto. Mas por que ninguém sente algo quando alguém assovia no culto? Porque ele assovia, porque vê todo mundo assoviando. É normal, é legal, é show, né? É zoeira. Agora, o pastor Paulo Canuto, de repente, ele, no meio de uma outra ministração, ele falou: você sabia que Deus assovia? E aí ele provou na Bíblia que Deus assovia. Então, qual que é a diferença do assovio dele para o assovio de muitas outras pessoas? É que o assovio dele não é feito de maneira natural. O assovio dele é feito com revelação e entendimento. Quando você faz algo com revelação e entendimento, Deus traz o sobrenatural por meio daquilo que você vai fazer. Não é só dançar. Qual é a revelação que você tem sobre a dança? Não é só cantar. Qual é a revelação que você tem sobre a música na adoração? Qual é a revelação e o entendimento que você tem sobre o que você está cantando? Não é escolher ali uma música dos Ministérios Oi. Essa música é top, essa música é forte. Eu vou colocar ela no culto de hoje. Eu fui escalado para ser ministro, né? Então eu vou dançar essa música aqui, né? da Pedras Vivas. A do Ministério Morada. Esses são top demais. Aí eu escolhi aquelas músicas, 3 músicas lentas, 2 rápidas. Porque às vezes a gente até erroneamente diz 3 de celebração e 2 de adoração. Quer dizer que a de celebração não é adoração, não? Eu costumo definir assim, 3 rápidas e 2 lentas. Mas elas todas são adoração. Porque Deus é adorado no meio dos louvores do seu povo. E se uma música de celebração tem louvor, então ali Deus é adorado. Agora, se uma música de celebração só tem vamos pular, vamos dançar, vamos gritar e vamos sapatear no mistério, né? Essa música é uma música antropocêntrica, que tem o homem como centro. A música, a proposta dela é atingir só o homem. Então a música do Sandy Júnior também poderia ser cantada no louvor. Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular, né? A adoração genuína, ela tem que centralizar Jesus, como foi falado aqui. E falando de uma parte agora prática, de uma parte técnica agora, se uma canção não centralizar Jesus, aquela não é uma adoração genuína. Existem muitas músicas, né? E nada contra. É importante também você ter esse entendimento. Porque existem muitas músicas que não falam o nome de Deus, não falam o nome de Jesus, não falam o nome do Senhor. É uma música romântica. Eu não sei se vocês gostam, mas eu queria usar um exemplo aqui. Priscila Alcântara. É porque é carne pura. Aquela jovem, ela tem um talento assim. Não.
Essa jovem, irmãos, a minha decepção do Decente foi colocar essa menina com autoridade, que é o microfone na mão. Enfim, vamos usar só como exemplo. Vamos orar pela vida dela, amém? Que ela se converta. Mas essa jovem, ela tem um talento absurdo. Canta demais. Se eu for olhar a referência feminina no canto, em melismas, em técnica vocal, é uma menina que canta demais. Agora, eu não consigo sentir nada profundo fluindo da vida dela. E teve uma vez que ela falou o seguinte: o livro das Crônicas de Nárnia me inspira muito mais do que a Bíblia. Outra coisa que ela falou: eu não canto música gospel, eu canto música. Tanto é que você, se você for analisar as músicas dela, você não vê o nome de Deus, não vê o nome de Jesus, não vê o nome de... É raro. Eu fui num culto em que ela se apresentou, porque foi uma apresentação, não foi uma adoração. E nesse culto ela começou cantando as músicas de tanto faz, tanto faz. E eu falei, meu Deus. E o tanto de pessoas, nós temos, é a nossa obrigação como igreja, amar todas as pessoas, amém? Mas eu fico impressionado do tanto de gay, lésbica e travesti, transexual que essa mulher atrai. Mas o problema é que se ela atraísse para transformar a vida deles, era uma coisa. Ela atrai, mas essas pessoas continuam do mesmo jeito. Eu vi no show dela 2 homens se agarrando. Por quê? Porque se o que você canta, se o que você ministra não transforma pessoas, não vale a pena adorar. Na realidade, aquilo ali não é adoração. Deus, Ele te chamou para transformar através daquilo que você carrega. E você só transforma se você carrega algo do céu. Se você carregar algo da terra, você não vai mudar a vida de ninguém. O Senhor nos chamou para transformar as vidas através da nossa vida. Mas você só vai conseguir alcançar esse lugar se de você flui uma revelação, flui uma intimidade, flui uma autoridade. Ela é discipuladora da Bruna Marquezine. Quem é a Bruna Marquezine? Por que a Bruna Marquezine até hoje não foi transformada? Porque ela ministra o que ela é. Ela ministra o que a Priscila Alcântara é. Então, irmãos, vamos interceder pela vida da Priscila. Porque ela tem muitos seguidores. E se ela se converter, imagina, ela tem quantos milhões, amor, de seguidores, você sabe? Quem sabe aqui? Deve ter mais... Deve ser mais ou menos uns 3 milhões de seguidores, por baixo, assim. Imagina essa menina convertida, cheia do Espírito Santo. O que ela não vai fazer com esses seguidores? Ela pode transformar mais de 3 milhões de seguidores. 6 milhões. 6 milhões, irmãos. E essas 6 milhões de pessoas, porque eu conheço, né? Algumas pessoas que admiram e que seguem ela. E todas as pessoas que eu conheci, que seguem essa pessoa, elas não tiveram a sua vida transformada. Me entendam bem, eu não estou aqui para defamar a imagem da minha irmã. Eu estou aqui para usar exemplo no contexto que a gente está ministrando aqui agora. Para que você entenda que não é só o seu talento. Para que você entenda que não é só cantar, não é só tocar bem. Porque ela canta muito bem, toca muito bem. Mas é você carregar uma autoridade, um poder para transformar as vidas que te seguem. Imagina 6 milhões de pessoas sendo impactadas pela palavra da verdade. Irmãos, existem cidades que não têm essa quantidade de pessoas. Quantas pessoas você tem alcançado? Eu não estou dizendo que você deve que procurar seguidores, mas a quantas pessoas você se conecta? Deixa eu te perguntar.
qual é a referência que você tem sido na vida dessas pessoas? Qual o nível de transformação que você tem gerado na vida dessas pessoas? O quanto essas pessoas se aproximaram de Deus através da sua vida? Deixa eu te dizer uma coisa nesse PDA, Projeto Desperta Adoradores. Deus não te chamou apenas para ser um músico, um bailarino, uma bailarina da igreja. O chamado de Deus para a sua vida foi para transformar pessoas através daquilo que você carrega. Transformar ambientes, transformar atmosferas. E talvez hoje eu não dá tempo para me falar sobre os inimigos de um adorador. Se eu tiver oportunidade, a gente fala sobre isso. Eu vou falar um pouco sobre timidez, medo, individualidade, orgulho, imoralidade sexual. Os 3 principais demônios ou principados que atuam na vida de um adorador: Jezabel, Mamon e Leviatã. E nós vamos estar falando como que esses espíritos atuam na vida de um adorador. Mas vamos voltar aqui para o que a gente estava falando. Só queria abrir esse parênteses. E eu quero falar um pouco sobre, agora para gerar aqui, como que nasceu essa questão do projeto Desperta Adoradores. Eu vim para a escola de missões e, deixa eu dizer, eu e minha esposa carregamos um entendimento. Eu acho que todo crente deveria passar pela escola de missões. Irmão, muda a vida. Muda a vida. Não digo diretamente, porque eu também tenho um entendimento. Se é escola de missões, você tem que ter um revelamento. Você precisa ter uma revelação sobre o que é missões. E se você não tem uma revelação, primeiro adquira essa revelação, para que a escola seja frutífera para você e não só seja um tratamento de um gadareno. Porque por muito tempo, Deus, pela graça, o nosso apóstolo, você sabe que ele tem um coração de pai. E ele pega os mendigos da rua e vamos colocar eles aqui, porque eu quero salvar essa vida, eu quero ajudar essa pessoa. Mas se você tem uma revelação do que é missões, porque às vezes as pessoas pegam os seus piores obreiros, os caras que estão dando trabalho na igreja, e mandam para a escola. Eu aprendi com o apóstolo que eu preciso enviar os meus melhores obreiros. A Mainara foi enviada, a Lu foi enviada, o Vinícius foi enviado, a Marina. Eu tenho essa revelação de enviar os que eu tenho de melhor. Eles dão até para o gasto, a Mainara está no caminho ainda, né? Mas se a pessoa não tem uma revelação do seu propósito, da sua identidade, do seu destino, você vai quebrar muita cabeça na escola de missões. Mas eu creio que seria muito bênção você passar por um treinamento como o que é dado aqui. Treinamento de caráter, treinamento de serviço, treinamento de missões, entendimento da palavra. E é muito importante você ter esse entendimento. Quando eu fui chamado para a escola de missões, eu tinha acabado de casar com minha esposa, a gente estava com o nosso neném pequenininho, o Igor. E eu vim para o PDI de 2011. Foi o meu primeiro PDI. Era 15 dias. Não marcou a minha vida aquele PDI. E eu lembro que eu estava sentado esperando para tomar banho. O apóstolo pegou no meu ombro, eu estava sentado, ele pegou no meu ombro e falou: Pastor Anderson. Na época eu não era pastor, mas Deus já nos movia nessa identidade. Ele falou: Pastor Anderson, sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ele falou o seguinte: vem para a escola. Eu quero investir no seu chamado, no chamado da sua família. Vem me ajudar a trabalhar no despertamento através da adoração. E eu recebi aquela palavra, conversei com a minha esposa, a gente demorou 1 ano para vir, mas viemos.
E quando a gente veio, o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração: os adoradores precisam ser despertados. Quando foi no ano de 2013, Deus começou a falar: PDA. Eu compartilhei com a Bruninha, compartilhei com algumas pessoas aqui. Eu compartilhei com o apóstolo e ele falou: pastor, é de Deus. E o PDA acontecendo para mim é um sonho realizado. Porque como adorador e como quem faz parte dessa tribo, a gente sabe quantas pessoas estão no altar sem entendimento, que às vezes nem deveriam estar. E Deus, ele está te despertando para que você seja um agente de despertamento. Levar o PDA para a sua igreja, levar o PDA para a sua cidade, para o seu ministério, para que mais adoradores sejam despertados, porque se nós tivermos nos altares das igrejas o ministério de adoração forte, com revelação, entendimento do seu chamado, essa geração será transformada. Infelizmente, hoje nós temos muitos adoradores que cantam muito bem, que tocam muito bem, mas não tocam o coração de Deus, que não cantam a melodia do céu. E Deus, ele tem nos trazido para esse tempo com essa revelação: que se despertem os verdadeiros adoradores. Que se despertem os verdadeiros adoradores. É tempo de nós nos despertarmos, irmãos. E quando eu vim para cá, sinceramente, com todo o meu coração, eu não preparei nada, porque eu também quero ser ainda mais despertado. Eu quero ser ainda mais ativado. Eu quero ser ainda mais aprofundado nos fundamentos da verdadeira adoração. Eu creio que o Senhor te chamou para isso, para te fundamentar, para te despertar, para te fortalecer, para te dotar de armas, de talentos, de revelações, de sabedoria, de entendimento, para que quando você, depois desses dias, ministrar a adoração, não venha sair apenas uma canção. Que poder flua da sua vida, dos seus gestos. Que a autoridade flua do seu espírito, dos seus lábios. Que uma unção poderosa venha se manifestar através da sua vida. Que enfermos sejam curados, cativos sejam libertos, pessoas se convertam e o nome do Eterno seja glorificado através da sua vida. Coloque sobre os seus pés. Me ajuda aqui, adoração. É tempo de se levantarem os verdadeiros adoradores. Começa a se apresentar a Deus e começa a colocar diante do Senhor as expectativas do seu coração para esse congresso. Começa a apresentar ao Senhor aí o que você deseja que Ele manifeste na sua vida nesses dias. Começa a apresentar-se para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero nesses dias ser ainda mais ativado. Fala para Ele quais que são os anseios e desejos do seu coração. Faça o seu sacerdócio pessoal aí agora. Nós não queremos ser apenas cantores, Senhor. Nós não queremos ser apenas músicos, bailarinas. Não queremos ser, Senhor, agora apenas mais um eco. Nós não queremos ser apenas mais pessoas que reproduzem um som. Não, Senhor. O desejo do nosso coração é tocar o seu coração. O desejo do nosso coração é alcançar o céu. O desejo do nosso coração é marcar essa geração. Que o Senhor cresça e nós diminuamos a cada dia. Que o Senhor cresça e nós venhamos diminuir a cada dia. Nós não queremos, Senhor, aparecer, que os holofotes se apaguem. Xerabalabachê.